Olá, estamos começando mais um Sistema Fé Comércio em Ação e no dia de hoje a gente vai estar trazendo aqui para o nosso bate-papo o presidente Adeildo Sotero e também o nosso querido superintendente Alan Souza, e vamos ter a participação da nossa querida jornalista Natália Barros. Olá, presidente, Alan, sejam muito bem-vindos ao nosso Sistema Fé Comércio em Ação. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, damos as ordens. Alan. Obrigado pelo espaço concedido. É muito importante para a nossa instituição estar trazendo informações sobre a nossa atuação em Alagoas. Dialogar sobre o cenário da economia, dialogar sobre o cenário social é sempre importante para o nosso estado como um todo. Presidente, é uma trajetória, é uma caminhada longa até aqui, né, até chegar ao comando do Sistema Fé Comércio no estado de Alagoas. Conta um pouquinho para a gente dessa trajetória no comércio alagoano, nas atribuições do cotidiano, na vida política. Conta um pouquinho para a gente, para a sociedade alagoana. Bom, todo mundo tem conhecimento que eu sou de União dos Palmares. A minha vida foi dedicada ao comércio e comecei no sindicato por intermédio de um amigo que colocou meu nome como integrante da chapa. E eu não queria, mas ele insistiu, disse, você não vai fazer nada e tal. Eu aceitei. Resultado, renunciaram, todo mundo ficou na cabeça e foi obrigado a assumir a presidência. Como o sindicato já era afiliado à federação, aí passamos a integrar o grupo de conselheiros da federação. Só que naquela época a atuação era muito lenta. E aí, depois, com a mudança dos presidentes, aí eu passei a ser do financeiro da Federação do Comércio. E durante 15 anos, mais ou menos, sempre estive na direção com financeiro. E foi com o presidente Wilton, que, de certa forma, a minha trajetória foi uma trajetória de apoiar e, de certa forma, ver o desenvolvimento da Federação do Comércio. Mas, como vocês sabem, nem sempre as coisas andam como a gente quer. E, nesse período, houve uns contratempos, mas depois foi sanado e voltamos a trabalhar. Só que quando estava bem estruturado, já mais ou menos, aí foi quando houve a renúncia do presidente Wilton, do qual eu era o financeiro. E aí começamos a um novo trabalho, um novo momento, que eu sempre achei que a federação não estava no lugar que devia estar, em função de, digamos assim, administrativa. Porque existe uma coisa seguinte, quando existe um grupo unido, a coisa funciona. Como hoje, por exemplo, nós estamos integrados, Federação Senac. É praticamente um corpo só. Aonde está um, está todos, os três. Isso é muito importante, que está fazendo com que o nosso trabalho é um trabalho transparente, com objetivos sérios, aproximar, valorizar e procurar trazer meios que facilitem a vida do empresário, para que ele possa crescer, desenvolver e ter sua estabilidade. Ô, presidente, e falando nessa questão, vamos dizer assim, nesse paralelo entre Fé Comércio, setor, os empresários, como é que você vê hoje o cenário alagoano? É de prosperidade, é de pujança econômica? Qual a sua avaliação hoje? Olha, eu vejo de prosperidade, porque existe já uma integração muito grande, principalmente o que nós recebemos do grupo, que é, como se diz, do grupo produtivo do estado de Alagoas, e nós estamos bem junto com ele, e eu acredito que a união faz a força, e com esse trabalho unido, eu acredito que nós chegaremos a atingir o nosso objetivo, que o nosso objetivo é o desenvolvimento do comércio e a sobrevivência das entidades, que seja da indústria, que na minha concepção acho que devia todo mundo estar junto, porque todos são representantes de entidades que são do comércio. E isso seria muito importante para que juntos, como se diz no ditado, unidos seremos mais fortes. Alan, superintendente Alan, falando um pouquinho dessa unidade do setor produtivo hoje para a sociedade alagoana, ela tem uma dimensão, quantas empresas elas fazem parte do comércio, desse setor tão importante para a nossa economia alagoana? Traça um pouquinho desse cenário
para a gente aqui, para os nossos ouvintes aqui do Sistema Fé Comércio em Ação. Bom, a Federação do Comércio, ela representa em torno de 130 mil empresas ativas, né, do comércio de bens, serviço e turismo. São segmentos pujantes, em destaque o turismo. Nos últimos anos, Maceió e o estado de Alagoas vivem uma crescente, né, nesse desenvolvimento para esse segmento. E das 130 mil empresas, 110 são pequenas, né? É um dado até curioso, é um dado do Brasil, né? Mas essas pequenas movimentam, né, a economia do Estado. É o que move a nossa economia, de fato. É o que move a nossa economia de fato. Então, na gestão do nosso presidente, a gente tem um olhar mais voltado para essas pequenas empresas, porque são as empresas que necessitam de maior apoio. Então, assim, executivamente, na entidade, a gente vem trabalhando projetos no qual a gente quer alcançar esse maior grupo, né, de representados para a gente poder garantir o desenvolvimento dessas empresas, né? Um trabalho muito alinhado, né, com a indústria, com o SEBRAE, que é uma entidade muito importante no apoio ao micro e pequeno empresário, né? Hoje a relação da diretoria da FEComércio, em nome do presidente Adeildo, é muito próxima, né, e próspera, diga-se de passagem, com o SEBRAE e com a indústria. Então, eu acho que esse ecossistema tem que andar junto mesmo para a gente fortalecer esse segmento tão pujante do nosso estado. Um dado também muito triste, um dado do SEBRAE nacional, no qual a cada 10 empresas que se abrem, só 3 funcionam depois do 3º ano. É um dado triste, né? A gente que representa empresas no segmento. Então, assim, a gente precisa focar trabalhos mais específicos para essa grande massa que movimenta a economia do Estado. Alan, e quando a gente traz esse dado que você traz muito bem nessa questão, vamos dizer assim, nessa mortalidade, aspas, infantil dessas empresas, quais são os fatores? Ele é econômico, é técnico, é falta de uma instrução? Ou seja, existem algumas avaliações neste sentido? E trazendo aqui um pouquinho também para Alagoas, esse cenário também é nosso, é local? Isso é um dado do Brasil, né? Então é um problema genérico no nosso Brasil, no nosso país, mas já é identificado, inclusive pela nossa Confederação Nacional do Comércio, né? Que vem trabalhando programas de mentorias, a gente também com essa interlocução, porque o primeiro grande dificuldade é o conhecimento, é o acesso à informação. Ainda hoje, a gente sabe que os micro e pequenos empresários, por ter uma estrutura operacional pequena, enxuta, não tem tempo de buscar informação, conhecimento, se qualificar e ter um olhar mais técnico para o desenvolvimento desse negócio. Então, a nossa entidade tem esse papel de estreitar esse laço e ajudar o empresário a enxergar novos caminhos. Esse é o nosso trabalho, né? Inclusive, a gente vem desenvolvendo alguns projetos, alguns planos de mentorias para se aproximar de uma forma eficaz, até porque o empresário ele não dispõe de muito tempo, até porque ele precisa se desprender... o corre a granela, como dizer. Ele precisa concentrar no negócio, até porque às vezes ele se concentra em várias funções, mas para os programas de mentorias vem caindo como uma estratégia muito importante da entidade se aproximar. E eventos, né, como o nosso que vai acontecer no dia 11 de novembro. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Exatamente, é importante. Então, outras parcerias, termo de cooperação técnica, convênio com o SEBRAE, né, alinhamento com a indústria, né, porque na minha visão executiva, acredito que não podem andar separado, né? O comércio precisa da indústria, como a indústria precisa do comércio. Então são corre-mãos, podemos dizer assim. Exatamente, faz parte de todo esse ecossistema do desenvolvimento, né? A indústria com seu papel fundamental e o comércio no seu varejo atacado com seu papel também muito fundamental no desenvolvimento do Estado. Então a gente vem, né, nessa retomada, como o nosso presidente falou, no sentido de nos aproximar das entidades co-irmãs, né, fazer esse trabalho unificado, sistêmico com o SESC e o SENAC, né? A gente entende que a federação faz parte de um sistema no qual envolve SESC e SENAC, federação no âmbito executivo, de interesse, em busca pelo interesse dos empresários, e o SESC com todo esse lado social, com projetos estruturantes, né? O SENAC entregando uma mão de obra maravilhosa para o Estado, qualificada, com um braço operacional que consegue chegar do norte ao sul do Estado, com unidade de imóveis, né, presidente? Com toda a estrutura de parceria com prefeituras. Então é isso, é um trabalho que vem se consolidando nessa nova gestão do nosso presidente, que é uma pessoa muito aberta no sentido de unir as forças. Ele entende que o trabalho em grupo é muito importante, não só
institucionalmente, mas em parceria com essas grandes entidades no qual eu relacionei aqui para vocês. Presidente, todo esse caminho ele acaba levando ao reconhecimento, né? Inevitavelmente. E aí, recentemente, o Tribunal de Justiça de Alagoas ele concedeu um certificado de instituição cidadã à FEComércio. E aí, como é que esse certificado, como é que esse reconhecimento ele impacta, né? Inclusive no relacionamento entre a instituição e essas empresas? Como é que está o cenário hoje a partir desse certificado? Bom, da minha parte, nós consideramos que é de grande importância, primeiro, uma parceria junto com o Tribunal de Justiça e com a relevância que eles colocaram, isso é fundamental. Por quê? Porque nós estamos focados no crescimento e desenvolvimento do Estado e com o apoio do SESC e SENAC, levando cursos para os detentos que estão para sair, para jogar essas pessoas no mercado, mas com uma condição de sobrevivência, com capacitação para conseguir emprego e sobreviver junto com a sua família. Esse trabalho está sendo realizado, são parcerias que estão sendo feitas com prefeitura, com entidade, com o OAB e assim por diante. Porque esse é o trabalho, como eu disse anteriormente, hoje de manhã, é um trabalho que está sendo com uma visão diferenciada em relação aos diretores que, por sorte, eu convidei, e é um time que está jogando bem. Pessoas que estão voltadas com o objetivo do crescimento e do desenvolvimento, tanto do SESC-SENAC e da federação. O apoio, como eu disse, é união. E isso, de certa forma, traz muita tranquilidade, principalmente porque as pessoas viviam o terror dentro do SESC-SENAC e federação. E, graças a Deus, nós trouxemos a paz. Está todo mundo unido com o mesmo objetivo, que é trabalhar e fazer com que o nosso sistema cresça, desenvolva e cumpra o seu papel. É o papel educativo, que a educação é fundamental em todos os sentidos. Presidente, voltando para essa questão desse lado humano, dessa atividade junto aos reeducandos, como é que você vê essa inserção, essa reinserção no mercado de trabalho desses reeducandos, voltando para a vida, para o cotidiano, para a vida social? Como é que você avalia essa questão? Da mesma maneira como o judiciário vê que existe, de certa forma, uma, digamos assim, uma rejeição em função de estar colocando uma pessoa que praticou crime tudo dentro do estabelecimento para trabalhar. Mas eles estão dispostos a acompanhar e dar toda a estrutura para que essa pessoa procure o caminho do bem e não retornar para o caminho do mal. Porque, volto a dizer, isso aí, eles estão sendo educados, estão sendo instruídos para servir a sociedade, a ele e a família, que eu acho que isso é fundamental. Por quê? Porque quando você sai de um presídio, por exemplo, e você não tem um trabalho, você não tem uma renda, e você tem sua família, aí você vai fazer o quê? A tendência é voltar a delinquir. A tendência é voltar. Então, o objetivo desse nosso trabalho junto ao judiciário é exatamente isso, dar uma condição digna a essas pessoas para que elas não voltem mais ao lado do crime. Até porque a importância dessa ressocialização, né? Exato. Lógico que eles vão voltar ao seio da sociedade. Então eles precisam voltar com oportunidades, né? Exatamente. Com segunda chance. E eu queria colocar, Natália, para o Alan, para a gente discutir essa questão também aqui, é justamente que a gente vive num mundo objetivo e de realidades. Acontecem as questões das criminalidades, das delinquências, as pessoas pagam as suas penas e, naturalmente, essas pessoas devem voltar ao seio da sociedade. Ou seja, é uma temática que o mundo não pode fechar os olhos. Ou seja, é importante que as instituições, que a federação, todos cumpram o seu papel na sociedade para reintegrar essas pessoas, para que a gente tenha, de fato, um mundo melhor, de fato, mais harmônico. E esse papel, né, é extremamente importante. O Tribunal de Justiça, né,
trazendo essa questão, né, trazendo luz para esse debate, principalmente. Trazendo essa pauta, né, João Mozinho? E eu queria também aproveitar esse assunto, falar essa questão do diálogo, né? Vocês mencionaram a importância dessas parcerias, né, dessas conversas. Então, assim, como é que vocês avaliam o diálogo com o sistema, o setor econômico, entre o sistema e o setor econômico? A política partidária também, claro, está intimamente inserida nesse contexto. Então, como é que vocês avaliam esse cenário? Inclusive, é uma coisa importante que foi colocada lá, que o diretor do presídio, ele está fazendo um trabalho lá muito importante. É um trabalho educativo, que tem a biblioteca e os detentos estão lendo livros com ensinamentos lá dentro do presídio. Isso é já um lado muito bom para que essas pessoas já saiam também com uma certa visão diferenciada. Porque hoje nós sabemos que, vamos dizer, de 50 detentos que saem de lá e se aproveite 10, já é um grande trabalho. Porque nós sabemos que a mente dessas pessoas que estão lá, muitos deles não são uma mente sadia. E até porque o tempo que ele passa lá dentro, o tempo de sofrimento, até modifica as pessoas, ou para pior ou para melhor. Depende da pessoa. Nós sabemos o seguinte, nós temos 5, mas todos não são iguais. E principalmente até em família. Mas eu acredito que esse trabalho está sendo um trabalho de grande importância e, com certeza, quem estava presente viu como, digamos assim, o esforço que o judiciário está fazendo junto à indústria também, mesmo trabalho da FEComércio. Quer dizer, o que eles estão fazendo um trabalho e solicitando apoio de toda a sociedade, isso vai ajudar muito para que essas pessoas realmente elas se tornem um cidadão de boa índole. Esse trabalho de de se posicionar em rede é muito importante e faz parte do papel de uma entidade representativa, né? A gente busca, por meio dessas parcerias, atuar em diversas frentes, né? Se não fosse essas parcerias, esses acordos de cooperação, né? Essas propostas, a gente não conseguiria alcançar os nossos objetivos, que é atender o máximo possível de todas as esferas da sociedade. Por isso que esse trabalho com a política partidária, com diversos setores do poder público, do setor privado, é essencial para o crescimento. Então, a gente tem, inclusive, como responsabilidade, né, estatutária em fazer com que esse elo funcione. Então, é o nosso trabalho diário, né? A federação ela não é nada sozinha, é tanto que a gente hoje, né, presidente, compõe mais de 30 cadeiras em conselhos, comitês, comissão, a nível estadual, nacional, municipal. Um amplo diálogo. No qual são braços estratégicos da federação, onde a gente leva nosso posicionamento, o nosso recado, os nossos projetos, né? A nossa intermediação, muitas vezes. Então, assim, é um trabalho que é essencial, esse trabalho em rede, para a gente poder alcançar de forma mais objetiva os nossos representados. Então, Superintendente Alan, recentemente a deputada Cibele Moura esteve lá na Federação do Comércio aqui do Estado de Alagoas, debatendo temas importantes. Traz um pouquinho do que foram esses debates, qual foram essas pautas colocadas naquele momento. Nós atuamos em uma rede nacional, né, legislativa, é um trabalho muito bem feito, orquestrado pela nossa Confederação Nacional do Comércio, né, nesse viés de entrar no parlamento de forma realmente muito pujante em defesa do comércio, de uma forma geral. E não é diferente em Alagoas. A gente tem uma frente, né, parlamentar, a gente tem esse interesse de ter uma frente parlamentar brigando pelos nossos... Ela existe hoje, Alan, no Poder Legislativo Estadual? Existe uma frente parlamentar do comércio e a gente recebeu a nossa deputada Cibele Moura com o desejo de ampliar essa frente dentro lá do Legislativo, no sentido da gente aumentar nossas forças, né? Porque a gente sabe que a gente precisa ter esse olhar crítico como entidade representativa nos projetos de lei, né? No que venha prejudicar os nossos representados. Então, assim, a atuação dessa frente parlamentar é muito importante para a gente, porque é um olhar, né, técnico, político, institucional, no que a gente pode se lançar em defesa do comércio.
Alan, falar um pouco do sistema FEComércio, SESC, SENAC estará realizando, né, um evento agora em novembro sobre um seminário executivo de economia digital. Isso. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco desse evento, como é que vai ser, quem é o público, o que é que vai ter no dia 11 de novembro lá no Centro de Inovação do Jaraguá. O Seminário Executivo Economia Digital é um produto já consolidado, né, do sistema FEComércio. Foi pensado em sua primeira edição no momento mais difícil, né, para os nossos representados, que foi o momento da pandemia, no qual muitas empresas ficaram prejudicadas, né, outras fecharam suas portas, e a gente pensou, como entidade representativa, em trazer algo que pudesse beneficiar. Na primeira edição foi com um olhar mais para essa questão do virtual, né? E que as empresas utilizassem esse meio, uma vez que existiam restrições físicas, né? E a gente trouxe esse seminário 100% virtual, com grandes nomes, e por nossa surpresa, em meio à pandemia, foi um sucesso. E isso acendeu um alerta muito positivo para a gente, no sentido de que é um projeto que tinha viabilidade. E aí houve um afastamento desse plano de trabalho por alguns motivos administrativos na entidade, mas no meu retorno agora como executivo a gente recolocou no plano de trabalho novamente, por entender que é um tema ainda muito pujante na nossa economia, né? As entradas de novas tecnologias, inteligência artificial, e isso tudo é alcançável, a gente pensa que não é, mas é. Eu estou na comissão, né, dessa construção da edição 2024 e fiquei muito surpreso com cases de sucesso de Alagoas maravilhosos, né? A gente vai ter um palestrante, uma empresa com um CEO palestrante, a Genuinamente Alagoana, que tem um termo de cooperação técnica com a ONU, né? Configurou um chatbot lá para o pessoal da ONU. Então, assim, a que nível, né, nós temos em Alagoas, e o empresário, o microempresário, ele precisa entender que é possível chegar, né? Utilizando canais de informação importantes, como a Federação, o Sebrae, a indústria. E a pegada do evento é nesse sentido, né? A gente proporcionar a esse grupo de empresários, majoritariamente, né, o público-alvo é empresário, mas assim, é aberto a toda a sociedade, jovem empreendedor, estudantes. A gente quer alcançar todas as esferas nesse evento, mas o nosso, se fosse resumir em uma linha, o que seria o nosso desejo para esse evento é transmitir que é possível, né, fazer investimentos e ter resultado com esse mundo digital, né? Então a gente vai ter uma composição muito forte, no sentido de ser um evento executivo, trazendo cases de sucesso na prática mesmo, com cases locais e nacionais. É importante essa visão também de fora. Um evento muito aceito pelos parceiros, é tanto que a gente não encontrou dificuldade, mesmo nesse período de retomada do sistema FEComércio, em receber patrocinadores, né? Nós temos o Sebrae Alagoas, o governo do estado e outras entidades que acreditam nesse trabalho. E é isso, é dia 11 de novembro, né? Vai ser, diga-se de passagem, 100% gratuito para a sociedade. Por ordem de chegada, iremos abrir digitalmente nas inscrições, através de uma plataforma de inscrição. Provavelmente na semana que vem a gente vai estar oficializando esse evento para a sociedade. E a gente conta, né, com a participação de todas as empresas, porque vai ser um momento muito rico, tecnicamente, para o desenvolvimento do nosso estado. O Instituto FEComércio. Alan, presidente, fala um pouquinho da importância do Instituto, qual a configuração dele, quais os objetivos, quais os próximos planejamentos. O Instituto FEComércio é um braço muito importante da entidade. Foi criado em 1999, né, seu primeiro estatuto, no qual fornece pesquisas e ajuda no desenvolvimento econômico do Estado, de certa forma, com os seus posicionamentos. Ajuda o comércio com suas consultorias, proporciona eventos. Então, assim, é uma entidade filha da federação, né, em uma linguagem mais popular,
tem como seu grande guarda-chuva a federação, mas atua nesse segmento, né? Então, em destaque para a FEComércio Alagoas, através do Instituto, são os posicionamentos de nossas pesquisas, né, a nível nacional e estadual. A gente tem uma série de pesquisas que já é uma tradição da federação e do Instituto lançar para a sociedade alagoana, que são as intenções de compra, gente, em datas comemorativas de Alagoas. E isso baseia muito tomada de decisão, tanto do gestor de empresa privada quanto de gestores públicos. A gente ouviu nesse primeiro ano de gestão do presidente Adeildo, que a gente precisou andar bastante, né, para recolocá-lo à frente desse grande navio chamado Sistema FEComércio, de alguns grandes políticos em dizer assim, que, rapaz, estou sentindo falta dos posicionamentos do Instituto, porque é uma entidade que me baseava muito para tomar minhas decisões. É timoneira nesse processo. Exatamente. Então são dados assim. Hoje a sociedade, por ter evoluído muito, né, com essa parte tecnológica de informação, hoje o dado é um bem precioso para a tomada de decisão. E a gente tem hoje um diamante dentro da federação, chamado Instituto. Só precisa ser lapidado, é o que está acontecendo agora, né, uma nova gestão. Por coincidência, assumi interinamente ontem, né, a gestão do Instituto. E a gente vem fazendo um trabalho de fortalecimento, né, presidente, de ampliar novas frentes para o Instituto. Estivemos em Brasília conhecendo o maior instituto do país, que é o Instituto FEComércio do Distrito Federal. E voltamos assim encantados e com a bolsa cheia de ideias, né? E agora é a gente sentar, ver o que é possível fazer com a nossa realidade financeira, orçamentária e Estado, e a gente tentar aplicar para a gente alcançar mais ainda, né? Os empresários, através de palestras, seminários, aprofundar e aperfeiçoar nossas pesquisas também. E é um braço muito importante, né? O Instituto hoje é um filho da federação de extrema relevância no cenário estadual. Aproveitar que a gente está falando aqui nesse cenário de ideias, planejamentos e metas, né? A gente está se encaminhando para o final do ano, né? Se encaminhando aqui para o último trimestre do ano. Então, como é que já estão aí as previsões para 2025, para o próximo ano, né? Para a continuidade dessa gestão que vocês vieram trabalhando ao longo desse 2024? Sim, executivamente, eu avalio que esse ano foi um ano de extremamente importante, né, para o sistema FEComércio, porque culturalmente a gente não se apresentava como sistema. Isso é um fato, né? Isso é um fato, inclusive, um pouco doloroso, porque assim, existia uma competição natural, né, entre as casas que não era saudável para o sistema comércio. Então a gente se espelhou em grandes projetos em outros estados para a gente trazer essa sinergia com o apoio da nossa Confederação Nacional, que já pensa assim há alguns anos, e a gente começou a se apresentar como Sistema FEComércio Sesc-Senac de Alagoas, né? Então isso assim foi o grande ganho de 2024. E 2025 a gente entende que a gente vai começar a colher frutos. Eu acho que a gente já começou, inclusive, precocemente, né, com esses reconhecimentos de grandes instituições. Sim, porque, assim, a partir do momento que a gente é reconhecido, houve um trabalho, um serviço prestado, né? Então, isso é um termômetro muito importante para a gente. E, assim, vamos colher muitos frutos ainda. Por exemplo, o seminário, que eu gosto de falar muito sobre o seminário, porque eu sou um entusiasta nesse tema. Mas, assim, não é só o produto seminário, né? A gente constrói subprodutos muito importantes e recorrentes, ou até mesmo antecedentes ao seminário. Depois de amanhã, vamos ter uma reunião com a indústria, porque a indústria já entendeu que esse tema pode ser levado a um termo de cooperação entre comércio e indústria. Então, assim, a gente começa a colher os frutos já precocemente. Os temas vão se desdobrando, Alain, vão criando outras... A sociedade empresarial começa a enxergar. Eu acho que o conhecimento ainda precisa ser expandido para os nossos representados. Muita gente, de fato, não conhece o que é o Sistema FEComércio, não conhece a atuação da federação. A partir do momento que comecem a conhecer, através de projetos, comunicação, marketing, atuação e serviço prestado, a gente vai ter um apoio maior da sociedade empresarial. Esse é o nosso desejo para 2025. E a palavra do presidente em relação a 2025 e esse finalzinho de ano aí que se avizinha, outubro, novembro e dezembro? Eu, complementando a questão do Instituto, eu achava que o Instituto, de certa forma, ele merecia um tratamento melhor, se trabalhar melhor, que se alcançava que era um forte braço, como colocou Alain, da federação. E, como ele estava desativado, a primeira coisa que eu fiz
foi ativar o Instituto. O Instituto não tinha CNPJ. Nós tiramos o CNPJ e hoje o Instituto é um braço da federação, mas com vida própria, para, digamos assim, desenvolver os trabalhos, as pesquisas, como foi colocado pelo Alan, e da nossa Brasília foi muito importante, porque a gente achava, eu pelo menos achava que o Instituto era isso aqui, mas o Instituto é um mundo de opções que pode ser trabalhado e trazer desenvolvimento para a Federação do Comércio. E, pensando no futuro, né, já aconteceu o fórum semana passada, SESC-SENAC Federação já trabalhando nos projetos para 2025. Esperamos que 2025, tudo que estamos fazendo até o dia 31 de dezembro, para a gente é praticamente, digamos assim, stand-by. Por quê? Porque o nosso recurso muito curto, a partir de janeiro acreditamos que as coisas vão melhorar e aí vamos procurar fazer um trabalho diferenciado para trazer, de certa forma, estabilidade para a federação. Quanto à questão do SESC-SENAC, eles têm estabilidade porque o recurso dele não houve interrupção, o nosso houve uma interrupção, mas eu tenho certeza que em 2025 o nosso sistema vai crescer, desenvolver, trazendo mais educação para as pessoas, mais segurança e procurando, de certa forma, cumprir o seu papel, principalmente a federação, que eu tenho certeza que 2025 é sucesso para o nosso sistema. E o Sistema Fé Comércio em Ação, ele está aqui justamente para discutir isso, trazer esse elo do Sistema Fé Comércio junto com a sociedade alagoana, trazer as ideias, trazer os debates, trazer os temas importantes para a nossa sociedade. E a gente quer dizer, né, desejar que volte o quanto antes o nosso querido superintendente, o Alan Souza, o presidente... Assunto não vai faltar, não vai João faltar, Mouzinho. Natália. O presidente Adaildo Soteiro, que todos possam voltar o quanto antes aqui no Sistema Fé Comércio em Ação, nesse papo aqui sobre comércio, sobre desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, pautas extremamente importantes para o nosso estado de Alagoas. E quero deixar um espaço para as considerações finais do nosso superintendente, do nosso presidente. Agradecemos o espaço. Eu acho que é muito importante para a gente se apresentar para a sociedade nesse contexto, né, atual. Vale ressaltar que a gente tem sindicatos filiados também que compõem o Sistema Fé Comércio, no qual tem representações locais, né, em Palmeira dos Índios, União dos Palmares e Maceió e Arapiraca. A gente tem entidades filiadas às federações nesses estados que faz a roda gigante girar também, até são braços importantes da federação e com certeza terão espaço aqui também no Sistema Fé Comércio em Ação para trazer suas ações locais e pontuais. Então, assim, fico muito satisfeito em estar participando desse episódio inaugural da nossa série de episódios que vai existir com esse intuito, né, de fortalecer realmente os segmentos que são mais pujantes no nosso estado, né, que fazem essa grande roda gigante da economia girar de forma positiva para o nosso estado. Que ganha a nossa sociedade, né? Pode ter certeza. Total. Presidente. E eu muito confiante, porque o tempo que eu vivi dentro do sistema, eu não via as pessoas estimuladas a trabalhar, a união não existia. E hoje, graças a Deus, a união, a paz está em todo o Sistema Fé Comércio, SESC-SENAC. E as pessoas, de certa forma, todo mundo empenhado com o objetivo, ajudando, procurando meios para fortalecer, que isso é fundamental. E eu me sinto, de certa forma, honrado e feliz, porque não tenho rejeição. Eu tenho amizade, onde chego, é a maior felicidade das pessoas. Por quê? Porque nosso grupo trouxe a paz, a felicidade. Com a graça do nosso Pai, nós vamos nos fortalecer mais ainda, e a união desse grupo, com certeza, vai trazer bom resultado para Alagoas, para o nosso estado, para o nosso município. E agradeço a oportunidade, e a Federação do Comércio está aberta
para o grupo e espero que quando vim para aqui já temos novidade para apresentar, porque é muito fundamental a gente mostrar o nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, porque isso é que traz credibilidade para o sistema, porque antes não se tinha notícia do trabalho da federação, mas hoje a federação está atuando e atuando muito bem com tão pouco tempo e praticamente sem recursos. Mas é aquela questão, quando todo mundo está unido, todo mundo está interessado em fazer a coisa crescer, mudar, eu acho que isso é fundamental. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz, e aqui eu me sinto muito honrado e feliz em eu estar à frente da federação, porque eu consegui trazer, volto a dizer, a paz, a felicidade. Existe uma preocupação, e eu sempre digo a minha preocupação não é nada, não penso em renovar meu mandato. O que eu penso é fazer um trabalho junto com o grupo para que haja o reconhecimento, existe o reconhecimento, e assim nós podemos retornar para dar prosseguimento ao nosso trabalho. Esse é o nosso desejo, é o nosso objetivo. E um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Quero agradecer a participação aqui da nossa colega aqui, Natália Barros, jornalista do Grupo Folha de Alagoas, e também com a palavra. Ficamos muito felizes e honrados em recebê-los aqui no Sistema Fé Comércio em Ação. Como vocês falaram, né? Todo o trabalho ele deve retornar para a sociedade, tanto economicamente quanto pessoalmente falando. Então é isso que a gente espera, e a gente deseja muito sucesso nessa caminhada e nessa nova proposta que vocês vêm oferecendo. Até a próxima, até o próximo Sistema Fé Comércio em Ação. Tchau, tchau.